Olá pessoal! No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade. Na aula passada eu falei sobre o plano de existência e avancei para o plano da validade, o segundo degrau da escada pontiana. Tratei com você sobre o silêncio, a reserva mental e já inaugurei o agente capaz. Abri o plano da validade falando sobre o agente capaz e também sobre a legitimação. Na aula de hoje eu vou prosseguir e vou falar do objeto, e já inaugurando. O objeto nada mais é do que o bem sobre a qual recai a manifestação de vontade. O objeto que, por sua vez, ele deve ser lícito, vale dizer, não pode ser um objeto da qual é proibida pela lei a sua finalidade negocial. Eu não posso celebrar, por exemplo, um contrato de compra e venda de droga. É impossível, não tem como, é ilícito. Mas além de ilícito, o objeto ele tem que ser um objeto determinado. É aquele que está especificado. Quando eu digo quero aquele determinado carro, há uma certeza sobre a minha declaração, aonde ela vai recair. Quero aquela determinada calça, aquele determinado terno. Ainda, além de lícito, além de determinado, ele pode ser, aliás, determinável. E dizer que ele é determinável significa que o declarante ele pode partir de uma análise criteriosa. Ele vai então manifestar, tomando por base critérios. É quando ele diz, eu quero 100 sacas de café. Ele não especifica se é o café tipo A, B ou C, ou de determinada região. Ele apenas joga o gênero e a quantidade. Mas além de lícito, além de determinado ou determinável, o objeto ele tem que ser possível. Há uma possibilidade, sobretudo física, deste objeto. Precisa ser possível aqui no plano da realidade, no mundo real. No mundo real. Eu não posso, por exemplo, vou te prometer a venda de um galo que canta e que tem 3 patas. Não, é impossível. Do ponto de vista da possibilidade fática, este objeto ele é impossível. O objeto, neste caso, fulminará de invalidar, o negócio jurídico e ele jamais vai gerar efeitos. Mas além do objeto, nós ainda temos mais um elemento, que é a forma. A forma que significa a exteriorização, a maneira como o negócio jurídico se torna perceptível, palpável aqui no mundo real. Todo negócio jurídico, então, ele depende de uma forma. Seja a forma através da voz, seja a forma através da escrita, através do aceno, através do silêncio, como nós já estudamos. E aqui nos importa observar que o legislador pátrio, ele não estipulou uma forma para todos os negócios. Pelo contrário, o legislador, ele disse que o negócio jurídico, ele tem forma livre. Porque o negócio jurídico ele é uma maneira de distribuição da riqueza, de circulação da economia. Então, não haveria qualquer nexo, uma Constituição que preza pela função social da propriedade, a função social do contrato, pela a livre economia na sociedade, exigir formas específicas para todos os negócios. Não. Portanto, segundo a dicção do artigo 107 do Código Civil, o negócio jurídico, em regra, tem como regra, aliás, a forma livre. Eu posso celebrar negócios jurídicos da maneira como eu bem entender. Por isso que eu vou até uma lanchonete, pago o preço, pego ali o lanche e dou o dinheiro. Não há necessidade de formalizar por escrito. Eu não tenho necessidade de respeitar uma forma negativa. Portanto, na maioria dos casos, o negócio jurídico ele irá se formalizar, se materializar independentemente de uma forma estabelecida em lei. Mas nós temos casos em que o ordenamento jurídico prevê uma forma, prevê uma maneira. E nestes casos em que o ordenamento jurídico estabelece uma forma para que o negócio jurídico tenha validade, são os denominados negócios solenes. E eu quero aqui te trazer como exemplo o que está escrito no artigo 108, que eu já vou te dar a ideia dele. Na realização de uma compra e venda, por exemplo, de um bem imóvel, da qual seu valor seja superior a 30 vezes o salário vigente no país,
Esta compra e venda vai depender da celebração através de uma forma prescrita em lei, que é a utilização da escritura pública. Eu só consigo, portanto, fazer a compra e venda de um imóvel acima de 30 salários se ela for celebrada, formalizada em uma escritura pública. Portanto, esta compra e venda ela tem uma forma solene, uma forma prescrita em lei. Eu quero fazer a leitura destes dois dispositivos com vocês, o 107 e o 108. Olha ele na tela aí, olha. Artigo 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. E o artigo 108 arremata falando que, não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Você já sabe, portanto, que a forma dos negócios jurídicos ela é livre. Somente quando a lei estabelecer é que nós partiremos para uma solenidade. Mas o artigo 109 do Código Civil ele autoriza as partes a realização do negócio a partir de uma solenidade. Ora, o negócio poderia ser celebrado com a forma livre, verbalmente, por exemplo, mas as partes preferem documentar de uma maneira solene. E aí, nestes casos em que as partes colocam no negócio jurídico, estabelecem que ele terá uma forma própria, ele terá uma forma solene. Neste caso, o negócio jurídico, para ter validade, ele vai depender do cumprimento desta forma. É o que diz, por exemplo, o artigo 109, que eu vou fazer a leitura com vocês. Olha ele na tela. No negócio jurídico celebrado com cláusula de não valer sem instrumento público, este é da substância do ato. Então, se eu vou comprar um carro de 300 mil reais, eu posso transferir essa grana para a concessionária e ir embora com o carro. Mas eu também posso, desde que a outra parte assim aceite, estabelecer que seja lavrada uma escritura pública, por exemplo. E aí, sem esta lavratura, este negócio jamais virá a se realizar. Faltará a ele a validade. E por fim, pessoal, o negócio jurídico ele tem também uma causa. E a causa aqui não é toda e qualquer causa, pois a causa que nos faz inserir ela como um elemento do negócio é exatamente a causa jurídica. Pois quando eu vou comprar um imóvel, eu posso comprar, por exemplo, com qualquer motivação, com qualquer causa. Eu posso comprar com uma modalidade de especulação imobiliária ou ainda um investimento, etc. Mas a causa que importa, a análise da teoria do negócio jurídico, é a causa negocial, é a causa jurídica. Exemplo aqui que o direito irá repousar os olhos sobre esta causa. Numa compra e venda, a causa que o ordenamento leva em consideração é exatamente o direito da propriedade sobre o bem que o comprador está agora objetivando e também o pagamento do preço pelo comprador ao vendedor. Veja, estas são as causas de uma compra e venda. É a causa jurídica. Já então, pessoal, com isso eu fecho com vocês. Nós já falamos do agente capaz, também da legitimação, que está dentro desse tema. Nós já falamos do objeto ser lícito, possível, determinado, determinável. E eu já conversei com vocês também acerca da forma, que em regra ela é livre, mas o ordenamento ele pode prescrever uma forma. E ainda, a forma ela não pode ser uma forma proibida pelo ordenamento jurídico. Lembrando que a forma é a modalidade, a forma como o negócio se exterioriza no plano da realidade. Eu vou avançar com vocês e agora eu quero falar sobre a interpretação dos negócios jurídicos. Porque nós tivemos a Lei da Liberdade Econômica que alterou substancialmente o artigo 113 do Código Civil. Vamos lá então, vamos conhecer este dispositivo. Primeiramente, eu quero te falar um pouquinho sobre esse dispositivo, mas eu quero te falar que o negócio jurídico ele precisa ser interpretado à luz dos costumes, dos usos do local e também da boa-fé. Ora, no artigo 113, que nós vamos ler daqui a pouquinho, ele fala exatamente isso, interpretar. O negócio jurídico, assim como a lei, ele deve ser interpretado.
Interpretar é dar o significado e fixar o alcance. Então nós vamos interpretar o negócio jurídico. Mas nós vamos interpretar o negócio jurídico diferente do que fazemos com a lei, pois a lei ela é genérica, ela é abstrata, ela é para todos, ela é geral. O negócio jurídico não. Ele foi celebrado entre declarante e declaratário, portanto ele não vincula toda a sociedade, somente as partes que a ele estão vinculados. E então esta interpretação ela vai partir dos usos e costumes dos locais aonde os negócios são celebrados. Portanto, nós temos costumes na economia local, costumes na agropecuária, que a depender da região, lembrando que o Brasil é um país de extensão continental, a cada região nós podemos ter um uso e costume diferente. O negócio jurídico, portanto, deve ser levado em consideração a interpretação a partir destes usos do local. Ainda, o negócio jurídico ele deve ser interpretado de acordo com a boa-fé. E aqui a boa-fé eu quero fazer um registro e eu vou avançar. Porque a boa-fé, dentro do ordenamento, ela é subdividida em duas. Nós temos a boa-fé subjetiva e nós temos a boa-fé objetiva. A boa-fé subjetiva, ela é um elemento psíquico, é uma intenção de alguém. Portanto, a boa-fé subjetiva, ela está para o desejo íntimo de uma pessoa. Ela é um fato da vida. Como, por exemplo, acontece com o possuidor de boa-fé, que tem direito aos frutos. Então, se alguém semeia sobre um terreno acreditando que não tem dono, ele está agindo de boa fé. Se posteriormente o dono comparece e fala, é meu, ora, este possuidor de boa fé que acreditava que esse terreno não tinha dono, o Código Civil dá a ele o direito de ter os frutos para si, pois ele é o possuidor de boa fé. Boa fé esta subjetiva, pois está na sua intenção. Mas aqui esse dispositivo ele trata da boa-fé objetiva. E a boa-fé objetiva, ela é um princípio, ela é uma norma. Uma norma que impõe comportamentos. A boa-fé objetiva, ela impõe que a parte venha agir de modo ético, de modo honesto, de modo transparente. Ela tem alguns deveres anexos, por exemplo, que vocês aprofundarão lá na teoria dos contratos. Ela impõe que os contratantes têm que proteger um ao outro, portanto, o dever de proteção. Ela impõe que os contratantes devem informar, o dever de informação. Tem que ser claro um para com o outro, evitando durante a execução, a formação, a execução deste negócio jurídico, surpresas, evitando o desequilíbrio no ato da celebração e da execução do negócio jurídico. Portanto, o negócio jurídico ele tem que ser interpretado, tomando por base os usos dos locais onde eles serão celebrados, mas além disso, ele deve ser totalmente moldado e interpretado à luz da boa-fé. Boa-fé esta, denominada como boa-fé objetiva, que é uma norma, é um princípio. Portanto, impõe comportamentos a declarantes e declaratários. Com isso, eu posso avançar. E agora eu posso fazer a leitura integral do artigo 113 do Código Civil. E depois eu arremato esta aula te dando um exemplo. Vamos à leitura, olha o dispositivo aí na tela para você. Artigo 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Parágrafo 1º. A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que 1. For confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio. 2. Corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio. 3. Corresponder à boa-fé. 4. For mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável. E 5. Corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. Parágrafo 2º. As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos, diversas daquelas previstas em lei. A meu ver, este dispositivo ele possui vários
incisos dentro do parágrafo 1º que se autocomplementam. E você vai perceber que, fatalmente, quando incide um deles, os demais fatalmente incidirão na maioria dos casos. Eu vou te dar um exemplo que passou por esses dias aqui no escritório. Uma certa vez, um cliente compareceu dizendo que tinha assinado um serviço de telefonia, adquirido 5 linhas para a sua clínica médica, 5 linhas de celulares para a sua clínica médica e um aparelho de celular. Mas no dia em que assinou o contrato, houvera várias conversas com um representante dessa companhia telefônica, em que estava especificado que seriam 5 linhas e um aparelho. Pois é, meus caros, no dia que foi enviada a nota fiscal com o produto, além das 5 linhas, vieram mais 10. E veio o aparelho conforme combinado. Então, ao todo, gerou-se ali um aparelho e 15 linhas. Essa pessoa passou a ser cobrada mensalmente, cerca de 50 até 110 reais por chip que foi enviado. Chip esse que não foi previamente pedido. Ora, houve aqui um abuso, houve uma ruptura da boa-fé. Ajuizei a ação e tive êxito neste caso. Por quê? Porque aqui o negócio jurídico devia ser interpretado à luz da boa-fé e ainda das tratativas que houveram antes. E também deve ser interpretado favorecendo quem não redigiu o contrato. A minha cliente era uma companhia médica, ela não tinha feito o contrato, não tinha redigido uma cláusula sequer. E foi muito interessante, porque o juiz, ao decidir, ele invocou exatamente o artigo 113, como estava inclusive pedido na petição inicial. E se verificou que houve um comportamento abusivo destas 10 linhas, que não foram solicitadas. E ainda ele destacou, que eu achei bacana pra caramba, as conversas, os diálogos que existiu entre minha cliente e também a representante desta operadora. E ali ele destacou, eu ainda disse, né? Não é uma companhia de telemarketing, né? Ninguém aqui quer mais 10 chips para sair fazendo propaganda de nenhum produto. Não, pediu-se apenas 5 e um aparelho para viabilizar as tarefas internas da clínica. A ação foi procedente e funcionou este dispositivo como a chave para a procedência do pedido. É isso, pessoal. Eu vou encerrar a aula de hoje ainda fazendo a leitura de mais 2 dispositivos que tratam sobre a interpretação do negócio jurídico. Olha eles na tela aí. Artigo 112. Nas declarações de vontade, se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Olha aí a teoria da declaração. O que vai se atender é a intenção, mas que está consubstanciada não na cabeça do agente, mas sim na declaração da vontade por ele emitida. E ainda o artigo 114 cria uma regra para a interpretação de negócios jurídicos benéficos, como por exemplo uma doação, e ainda a renúncia, cláusula de renúncia. Lembram que é aquela em que o sujeito extingue um direito sem transferir para outro? Estas cláusulas elas devem ser interpretadas estritamente, como diz o artigo 114 que está na tela para você. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. Com isso, nós fechamos a nossa aula e já dissecamos o artigo 104 do Código Civil. Você já tem aparato suficiente e com isso nós acabamos com o plano da validade. Eu espero que você tenha entendido, tenha gostado. Deixe então o teu comentário, o seu like aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e eu te vejo no próximo vídeo, onde eu vou tratar do plano da eficácia. Até mais então, pessoal. Até a próxima aula.